Meus queridos irmãos e irmãs, queridos catequistas, de modo especial, nesse dia em que recordamos essa vocação tão bela, tão necessária na igreja, se nós quisermos resumir a liturgia desse domingo, 22º, em uma palavra, nós temos que dizer que esse domingo é o domingo da humildade. É a grande mensagem que as leituras nos passam nesse domingo, a humildade. E, aliás, é uma das marcas do cristianismo, porque é uma das marcas de Cristo. Acabamos de cantar na aclamação ao Evangelho: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus poderia colocar-se como modelo de todas as virtudes. Ele poderia dizer: aprendei de mim que sou forte, aprendei de mim que não desanimo, aprendei de mim que tenho confiança. Mas ele escolheu essas duas virtudes: aprendei de mim que sou manso e humilde, porque essas duas virtudes são a base para todas as outras. Na primeira leitura do Eclesiástico, nós temos uma frase para ficar gravada em nosso coração. O Espírito Santo nos diz: na medida em que fores grande, deves praticar a humildade. Na medida em que fores grande, deves praticar a humildade. É interessante como que a própria natureza nos ensina. Se nós olhamos, por exemplo, para uma árvore, dizem os entendidos em árvore que a árvore tem mais ou menos o mesmo tamanho que ela tem de copa, de galho, de ramagem, ela tem também de raiz, por uma razão muito óbvia. Se não for assim, ela cai. Quando vier um vento, um vendaval, se ela não tiver raízes para sustentar toda aquela copa, todos aqueles galhos, ela cai. Essas raízes da árvore são para nós uma imagem do que é a humildade. Às vezes nós podemos olhar para nós e realmente todos nós temos dons de Deus. Nós não podemos negar os dons de Deus ou escondê-los, enterrá-los, como na outra parábola de Jesus. Nós temos dons de Deus. O problema é quando nós achamos que são dons nossos, ou melhor, que não são dons, são coisas minhas. Não são coisas minhas, são dons, ou seja, é algo que eu recebi, não é meu, está comigo, mas não é meu. A humildade é isso: eu vejo os dons que eu tenho, mas eu olho para o chão. Aliás, a palavra humildade, sabemos que a maioria das palavras em português vem do latim ou do grego. Humus, em latim, quer dizer terra. Itas é direção. Então, humilitas, direção à terra, a raiz, para você estar alicerçado, enraizado, para você não se deixar levar pela vaidade, pela vanglória, pelo orgulho, pelos elogios, ter essa raiz. Quem tem a raiz firme também não se abala com os elogios, no sentido de achar que os dons são seus, são qualidades suas. Então a primeira mensagem é essa: quando nós acharmos que somos algo e temos dons de Deus, lembremos de lançar as raízes da humildade. Quando no nosso coração vier aquele sentimento de vaidade, ouçamos lá no nosso coração também Cristo que nos diz: aprenda de mim, que sou manso e humilde. E aí nós passamos para o Evangelho. Jesus, convidado para um jantar, fica observando o que acontece. Ainda bem que só acontecia isso naquele tempo, né? Hoje não acontece não. As pessoas, à medida que ia chegando, queriam ficar nos melhores lugares. O garçom vai passar por aqui, vou ficar aqui. Aqui vai servir primeiro. Aqui vai vir o que é melhor. Aqui vão sentar as pessoas importantes, é aqui que eu quero ficar. O lugar de destaque, eu quero ficar aqui. E Jesus só olhando, só observando. E então ele chama os discípulos, e aí é o Evangelho. Interessante que Nosso Senhor coloca duas situações. Na primeira, quando nós somos convidados. Na segunda situação, quando eu convido. Interessante como Jesus nos coloca nas duas posições. Se eu sou convidado, e nós somos convidados, Jesus fala assim: não vai para o primeiro lugar não, porque você pode passar uma grande vergonha. De repente chega alguém mais importante, e aí chega o dono da festa e fala: olha, você não repara não, esse lugar aqui está reservado para uma autoridade, já está dizendo para você que você não é nada, né? E aí você vai sair,
As mesas vão estar cheias, vão pegar lá um banquinho para você, um caixote, vão te colocar lá na cozinha, porque já não tem mais lugar, e todo mundo vai olhar o vexame que você vai passar. Por quê? Porque você foi logo no primeiro lugar. O cristianismo nos ensina ao contrário. Jesus fala, vai para o último lugar. Fica lá. Aquele que te convidou vai te chamar mais para cima. Quem é que convida? É o próprio Deus. Deus vai nos chamar mais para perto dele, mas nós precisamos nos colocar no nosso lugar. E Jesus, meus irmãos, quando fala isso, aliás sempre, aquilo que Jesus fala, primeiro ele faz, primeiro ele fez. Então quando ele nos fala do último lugar, é porque ele já fez isso. Aliás, nós nunca vamos conseguir ocupar o último lugar, não vamos. Sabem por quê? Porque no último lugar já existe alguém, Jesus. Ele é que está no último lugar. Basta ver a sua vida. Qual é a sua cidade? É Jerusalém? Não, é Nazaré. Uma cidade nunca antes falada na Bíblia. A vida que ele leva. As aves têm ninhos, as raposas têm toca, mas ele não tem casa. O último lugar. Quando ele começa a pregar, como é que esse homem pode estar pregando se ele é filho do carpinteiro? Se ele não estudou? O último lugar. Quando chega na última ceia, aquele gesto tão bonito do lava-pés, função naquele tempo de um empregado ou até de um escravo, e Jesus toma esse lugar e lava os pés, sim, de Pedro, de João, de Tiago, mas também de Judas, que iria traí-lo. É ou não é estar no último lugar? De maneira que nós não podemos usar o último lugar, porque Jesus já está. O máximo que nós vamos chegar é no penúltimo, porque o último já está Jesus. E aí, meus irmãos, é hora de nós traduzirmos para a nossa vida. O que significa na minha vida de padre e na vida de cada um de vocês esse último lugar? Como que eu posso, primeiro me perguntar, será que eu não estou correndo para o primeiro lugar, não? Ou então, como é que eu faço para encontrar esse último lugar onde Deus quer que eu me coloque? Na nossa casa, um trabalho difícil. Esse é mais difícil, vou deixar para os outros. Não, faça você, tome a iniciativa, não espere que outro vá fazer, tome a iniciativa. Suportar uma pessoa difícil, aceitar uma palavra que você não gostaria de ouvir, pedir perdão, saber perdoar, tudo isso é se colocar no último lugar. Então, é a primeira situação que Jesus nos coloca. Nós temos aqui no nosso setor uma graça muito especial, porque nós temos aqui uma doutora, que nos ensina não só com as suas palavras, mas com a sua vida, Santa Teresinha. A gente pode falar que ela é também a santa do último lugar. Ela, quando entrou no Carmelo, foram 4 irmãs para o Carmelo, mas quando ela foi, já tinha 2 lá, a Maria e a Paulina. Então, quando Santa Teresinha fez a profissão religiosa, e ela então poderia votar no capítulo do Carmelo, para escolher, por exemplo, a madre, as irmãs disseram, não, ela não vai poder, já tem 2 irmãs de sangue no capítulo, mais uma vai ter influência, não pode votar. Conclusão, Santa Teresinha passou toda a sua vida de carmelita como noviça. O último lugar. E vocês acham que ela se sentia, eu fui humilhada, não pude votar? Ela ficou feliz, permaneceu noviça a vida inteira. As irmãs, como ela está ali, usam essa capa bege quando vão fazer a oração na igreja, e quando saem, elas têm lá o lugar de colocar. Só que sempre tem aquela pessoa que esquece de dobrar, de guardar. Santa Teresinha passava lá depois e dobrava todas as capas. Colocava tudo no lugar. É o último lugar. Ela contou, quando já estava doentinha, que falou assim com as irmãs, olha, é preciso tomar cuidado com certas atitudes. Uma vez lá fizeram uma espécie de uma torta lá no Carmelo, vai saber o que era isso, e queimou, passou do ponto. Aí Santa Teresinha falou assim, não, pode me dar, eu gosto assim. Conclusão, toda vez que queimava, dá para a Teresinha que ela gosta. Mas ela não gostava, ela não queria, mas ela queria viver o Evangelho. E se ali no Carmelo ela não tinha outras situações, era essa que ela tinha, era essa que ela aproveitava. O último lugar era comer a torta queimada. Ela conta o dia que ela estava lá naquele tanque lavando as roupas, e uma irmã mais entusiasmada lá, naquele sistema antigo que tinha que bater a roupa assim na pedra, e a irmã batia a roupa na pedra e voava espuma no rosto dela.
E ela falou assim: bastava um olhar meu para aquela irmã. Mas ela disse: como é que eu ia imitar a Jesus se eu perdesse aquela ocasião? Último lugar é isso. Pequenas situações. A outra vez que ela estava rezando na igreja, hoje não tem isso não, hein? Só naquele tempo que tinha. E uma pessoa fazendo barulho atrás dela quando ela estava rezando. Mexia no texto, a irmã lá mexia no texto, e aquilo incomodando, ela queria se concentrar, e aquele barulho. E ela falou: a minha vontade era simplesmente olhar para trás. Mas aí ela pensa: mas eu vou perder essa oportunidade de oferecer a Deus um pequeno sacrifício? E ela disse: eu imaginei que eram os anjos cantando para mim. E continuou rezando. Último lugar. Vai para o último lugar. Quando nós vamos, meus irmãos, para o último lugar, nós vamos estar muito bem acompanhados, porque no último lugar está Cristo, no último lugar está Santa Teresinha, no último lugar está Nossa Senhora, no último lugar estão os santos, porque eles se reconheciam pequenos e pobres e frágeis, e por isso não se exaltavam. Na igreja, meus irmãos, a igreja precisa de todos nós, e já é um recado também que o padre está dando para todos: o padre vai precisar de todos, aqui na igreja, para os trabalhos do nosso setor, como o padre Rafael gostava de dizer, né? Quase paróquia, não é? A igreja precisa de todos, precisa do pessoal da liturgia, que está ali no altar, que vai cuidar aí do data show, pessoal da música, os coroinhas, mas precisa também de quem vai lavar banheiro, precisa também de quem vai varrer a igreja, de quem vai podar a grama. A igreja precisa de todos, e nós temos que ter no coração essa prontidão: eu estou pronto porque precisar. Se é para estar no altar, estou no altar, vou servir, mas se for também para eu lavar o banheiro, eu estou pronto. Ter no coração esse sentimento. Precisamos dizer para Jesus: fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E depois, a segunda situação que Jesus coloca: primeiro, eu sou convidado. Agora Jesus fala: quando você for convidar, quando você for fazer uma festa, não convide seus irmãos, seus parentes, seus vizinhos ricos. Cuidado, gente. Quando for domingo que vem, não vou almoçar mais com a minha família, não, porque Jesus falou no Evangelho para não convidar os parentes. Não é isso, não. Tem que saber entender a palavra de Deus, né? Não é diretamente a refeição, é a atitude. Jesus fala: não convida, não faça o bem para aquelas pessoas que podem te retribuir. Mais ainda, não faça o bem esperando retribuição. Não faça o bem esperando aplauso, porque Jesus fala assim: porque você já tem sua recompensa. Mas chame os pobres, os aleijados, os cegos, aqueles que eram rejeitados, que eram excluídos, chame a esses. Ou seja, faça o bem sem esperar retorno, faça o bem de uma forma discreta, de uma forma humilde, sem tocar a trombeta. É isso que Jesus quer dizer para nós. Muitos aqui devem conhecer o beato Carlo Acutis, um adolescente dos nossos tempos, que já é beato, já é quase santo, morreu não faz muitos anos que ele faleceu, já foi beatificado, usava da internet para divulgar os milagres eucarísticos, menino feliz, mas teve leucemia, e foi rápido, de quando ele descobriu até que ele faleceu foram poucos dias, e ele faleceu, se não me engano, com 14 anos. E no velório dele, aconteceu uma coisa que as pessoas estranharam. Ele era rico, a família dele era rica, e de repente no velório começaram a chegar pessoas pobres, e as pessoas começaram a ficar meio assustadas. O que está acontecendo? Por que essas pessoas estão entrando aqui? E não só entravam, mas as pessoas chegavam ali no corpo dele, olhavam e choravam, porque chorava uma pessoa querida, uma pessoa que eles amavam, e ninguém entendia nada. Por que esses pobres estão vindo aqui chorar esse rapazinho? E depois descobriram: o Carlo Acutis, com o dinheirinho que os pais davam para ele saía ajudando os pobres. E ele dava lanche para um, dava comida para o outro, dava um dinheirinho para o outro. Eu me esqueci a cidade dele, mas havia lá muitos estrangeiros que trabalhavam nos prédios, nos condomínios como porteiros, e eram aquelas pessoas que ficavam lá, com quem ninguém conversa, ninguém fala, passa ali como se fosse diante de uma estátua. E o que ele fazia? Olha a caridade desse menino. Ele pegava a bicicletinha dele e ia visitar essas pessoas, e perguntava: como é que é o seu país? Como é que se vive lá? O que se come lá? Ele queria saber? Não! Ele não queria, não era tanto para ele saber, não era curiosidade, mas era fazer o bem àquelas pessoas.
era dar a oportunidade para aquela pessoa se sentir importante. Isso é fazer o bem, isso é convidar aos pobres, os cegos, os aleijados. Isso é o cristianismo a que Deus nos chama. Então, meus irmãos e irmãs, peçamos por intercessão da nossa querida Santinha, de Carlo Acutis, sobretudo Nossa Senhora, a humilde serva do Senhor, que quando nós acharmos que somos grandes, que nós vivamos a humildade, que nós saibamos procurar o último lugar, que é o nosso lugar, e que nós temos no coração essa preocupação, esse desejo de fazer o bem, mas não esperando o retorno, mas fazendo, vendo no próximo a pessoa do próprio Jesus Cristo. Amém.